Fala Próspero, fala Próspera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Webs Machado, esse é o canal Prospere Certo. Esse vídeo é um vídeo diferente. Eu idealizei ele para ser mais como se fosse uma videoaula para ajudar pessoas que querem aprender sobre criar um orçamento, a identificar, a ter uma visão clara do dinheiro que elas recebem e das contas que elas têm para poder pagar e também dos projetos para elas conseguirem se planejar e direcionar um recurso delas. E também aqui eu estou testando um formato diferente de vídeo, que é mais assim, bate-papo, nesse tom assim mais informal, sem muito uso de teleprompter e qualquer outro artifício. Eu fiz só um resumozinho aqui para poder ajudar na lógica do vídeo e também trouxe um flip chart para poder construir junto com vocês aqui as ideias que eu tenho para poder passar para vocês. E eu acredito que vai ser algo que vai trazer um benefício muito grande para você que está assistindo esse vídeo, porque é algo que fez sentido para mim e faz sentido para muitas outras pessoas que eu ajudei, né, nessa minha carreira de educador financeiro. E tudo parte daqui, do orçamento. Só que eu quero falar uma coisa para você, que sabe aquela sensação de frustração, que quando você passa o mês todo trabalhando e aí você imagina o teu pagamento. Eu já passei por isso, de ficar calculando na calculadora as dívidas que eu tenho, aluguel, água, luz, telefone, e no final eu acabo ver, na maioria das vezes, que eu estou devendo. Então, entender o orçamento ajuda você a prevenir essa situação, a identificar gargalos, tá? E você ter uma direção, ter um objetivo, porque você precisa prosperar, você precisa crescer. Ninguém aguenta ficar no mesmo lugar a vida toda, né? E, poxa, é tão bom quando você tem a condição de você trocar de carro, comprar uma casa nova, trocar a geladeira, coisas pequenas, que seja trocar uma televisão. Então, assim, tudo parte do orçamento. Ele começa a te dar uma visão mais ampla de como você pode fazer para chegar no seu objetivo. Mas antes de começar a passar o conteúdo mesmo para você, eu quero dizer o seguinte: se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já convido você a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para você receber sempre um vídeo novo quando ele for postado, você receber a notificação e você vir assistir de primeira mão. Que nós temos uma missão, a nossa missão é destronar Mamon do coração das pessoas e devolver o coração para quem é de direito, devolver o coração para Deus. Porque assim como Jesus Cristo diz, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Dito isso, vamos entrar na aula em si. O orçamento é uma consequência de 3 fatores, que são consciência, planejamento e execução. Você precisa ter a consciência, conhecer as suas receitas, conhecer os seus gastos, as suas dívidas, seu patrimônio. E com tudo isso, você ter o planejamento a respeito do que você vai fazer com esse recurso. Você vai definir objetivos, sentar, calcular, ajustar, criar um plano de crescimento. E com execução, você vai criar atividades rotineiras com constância para te ajudar a chegar nesse objetivo. Mas o que é o orçamento em si? O orçamento, muita gente ela tem aquele paradigma de que o orçamento é algo para te privar de algumas situações da sua vida. Mas na verdade, o orçamento ele está aqui para te dar um mapa, né? Imagina o Waze ou o Google Maps. Quando você abre o Waze, ele te mostra exatamente onde você está. E ele te mostra toda a região próxima de você. E aí você coloca um objetivo e ele te traça uma rota até chegar no objetivo. E toda vez que você, por um acaso, você errar essa rota, continua te direcionando o objetivo que você quer chegar. O orçamento é praticamente a mesma coisa. Quando você consegue relacionar, né, ter a consciência das suas entradas, das suas saídas, de tudo que você tem um mapa aberto na tua frente. E aí ali você já consegue calcular a rota de um objetivo que você quer chegar. Então o orçamento é para isso, não é para te privar. Não é para dizer para você cortar o café, ou deixar de ir no cinema,
ou de fazer qualquer outra coisa que você gosta. Mas é para te mostrar o que você precisa melhorar para poder alcançar o teu objetivo. E eu vou te ensinar aqui uma metodologia que eu uso, uma forma que eu uso, tá? Depois que eu li alguns livros, alguns conceitos, né? Que embora eu acredite que são interessantes, mas nem todos funcionam para qualquer pessoa. Então, de atender alguns clientes, eu entendi que existe um padrão que pode ser alcançado, pode ser utilizado por qualquer pessoa e que não estão na maioria dos livros. E eu vou passar esse padrão para você, que é uma forma simples, prática e muito fácil de você conseguir chegar no objetivo que você quer. Então vamos lá, com caneta na mão, eu passar aqui no Flipchart para você o passo a passo que eu uso para poder construir o meu orçamento e também o orçamento de alguns clientes meus, tá? Na verdade, todos os clientes que eu atendo. Tudo começa com a consciência da receita. Só que não é a receita bruta, é a receita líquida, já abatido imposto, já abatido alimentação e já abatido vale transporte, que são os benefícios principais aqui, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas assalariadas ou então funcionário público. Mas se você é autônomo, você tem que também pegar o seu Prolabore. O que seria o Prolabore? Somente aquela parte que são definidas aos seus ganhos, excluindo tudo aquilo que você tem como custo de execução da sua função, tá? Por exemplo, se você só consegue executar a sua função com passagem, né, com alimentação e com passagem, você também vai bater esse valor do teu salário. Você vai fazer o cálculo do mês, quanto que você gasta de almoço, quanto que você gasta de passagem, você vai abater desse valor e você vai ter sua receita líquida, que é o valor abatido os custos de operação. Então vamos aqui, ó. Primeiro você define sua receita líquida, tá? Depois que você define sua receita líquida, particularmente, eu gosto de definir uma coisa. Antes de começar a pensar no restante do meu orçamento, eu já tiro a minha primícia, que é o meu dízimo, tá? Então, segundo passo é o dízimo. 10% do salário. Se você não crê no dízimo, você não é obrigado a tirar. Isso aqui é mais, por quê? Porque é algo que eu faço, algo que muitas pessoas que eu conheço fazem, e até pessoas que não são cristãs, que não são de religião nenhuma, mas eles fazem isso e usam esse recurso para doação, para poder fazer obra social. E eles testemunham um avanço enorme na vida deles, especialmente a vida financeira, na prosperidade. Então, mesmo que você não creia, eu digo para você, experimente fazer isso, seja constante nesse princípio. Tenho certeza absoluta que Deus, mesmo você não sendo de nenhuma religião, ele vai te honrar bastante. Ajude os outros, até mesmo porque a prosperidade você só entende que você é próspero quando você transborda na vida de outras pessoas. E uma forma de você transbordar é através da obra social, através do seu dízimo, tá? Subtraindo o dízimo da receita líquida, você tem o resultado líquido. Após esse resultado líquido, eu separo a renda em 3 pilares. Tá? Eles não são um pilar menos importante ou mais importante do que os outros. Na verdade, são os 3 pilares no mesmo nível de importância. Tá? O primeiro pilar são sonhos e projetos. Tá? O segundo pilar, a curva de riqueza. E o terceiro pilar, gastos de vida. Nessa divisão, o do resultado líquido, aqui eu separo 10% para sonhos e projetos, de 10 a 20% para a curva da riqueza e de 70 a 80% para gastos com a vida.
gasto de vida. Agora, por que essa separação? De tanto conversar com as pessoas, eu percebi o seguinte: por mais que você quite suas contas do mês, existe algumas coisas que deixa você mais consciente da sua vida financeira, satisfatoriamente ou insatisfatoriamente. E isso seria uma questão de percepção. Quantas pessoas você conhece que trabalham, têm até um bom salário, mas se sentem insatisfeitas com esse salário? E às vezes não é por conta do salário que ganham, é por conta da forma como ela distribui esse salário. Então, pegando o conceito de alguns livros que eu já li a respeito de orçamentos, de finança, de prosperidade, e também pegando alguns princípios da Bíblia, eu entendi o seguinte, que a primeira coisa que você tem que fazer, que é imprescindível quando você recebe o seu salário, é se pagar. Por isso que sonhos e projetos estão no primeiro pilar, porque é para você se pagar primeiro, independente de qualquer coisa. Ah, Webster, mas eu vou deixar de dever minha água, minha luz? Não. Calma aí que eu vou chegar lá, que eu vou te explicar tudo direitinho. Isso aqui é para você se sentir e também para você conseguir investir no seu desenvolvimento pessoal, para que você consiga ter uma condição melhor no futuro, um salário melhor, um trabalho melhor e aumente a sua renda. E isso vai impactar tanto aqui quanto aqui. Pague-se primeiro, tá? Priorize você. E sonhos e projetos é você focar na sua carreira profissional, é você focar no seu desenvolvimento pessoal, é você buscar coisas que você deseja, um carro novo, uma casa nova, uma viagem para o exterior. Então, tudo aquilo que vai te fazer sentir satisfeito com a renda que você tem. Depois disso vem a curva da riqueza. A curva da riqueza é de 10 a 20%. Isso aqui é para você quitar suas dívidas, criar reserva de emergência e investir em patrimônio. Só que a curva de riqueza, ela funciona mais ou menos assim, ó. Ela é como um gráfico, tá? Aqui é o seu dinheiro que tem. E aqui é o tempo. Quando o gráfico ele está abaixo, nessa região aqui, você está com excesso de passado. Ou seja, você está com dívidas que não foram pagas. Dívida é diferente de compromisso, tá? Por exemplo, uma parcela que está em dia é um compromisso. Venceu e o contrato venceu, já é uma dívida. Então, se você tem dívida, significa que você tem um passado te prendendo e te impedindo de crescer. É como se fosse uma âncora, um barco ancorado. Ou então um carro que está com o freio de mão puxado. Por mais que você acelere, ele vai ter dificuldade de andar, de desenvolver. Quando você chega aqui no 0 a 0, parabéns, você está em um ponto de equilíbrio. Só que o que acontece? Se acontecer qualquer coisa com você, por 1 mês, 2 meses, você não tiver uma reserva, você já está encrencado. Então, quando você cria uma reserva, o que seria a reserva de emergência? É o recurso financeiro que você tem guardado, que vai sustentar você nessas condições aqui, ó, nessas condições aqui, por até 1 ano. Você pode definir de acordo com a sua carreira, com o seu emprego. Por exemplo, se você for funcionário público, geralmente em torno de 3 a 6 meses de reserva de emergência, ou reserva de segurança. Eu, particularmente, eu gosto muito de chamar de reserva de segurança. Se você for um CLT, uma pessoa que trabalha com CLT, no mínimo 6 meses. No mínimo, 6 meses. Se você for um autônomo ou um empresário, principalmente depois da pandemia, depois da experiência que nós tivemos com a pandemia, no mínimo 1 ano para você ter uma boa reserva de emergência aí, para poder sustentar o teu negócio. Só que a reserva de emergência, ela vai te ajudar ao seu presente. Só que, ó, porque aqui, presente, ó. Porque ela te ajuda no curto prazo. E o futuro? Como é que você garante o teu futuro? Aí, o teu futuro é garantido com formação de patrimônio, tá? E também com investimentos. Ou seja, aqui, teu passado é dívida. Se você zerar sua dívida, não adianta você investir só na reserva de emergência e no seu futuro se você não zerar sua dívida, porque uma hora esse seu passado vai te cobrar,
ele vai te puxar para trás e vai te atrapalhar. Então você resolve sua dívida, resolve seu passado para investir no seu presente no futuro. Dá para você fazer ao mesmo tempo investir no seu passado, no seu presente? Dá. Por isso que de 10 a 20%. Se você for investir 20%, 10, 10, 10 para presente, 10 para passado. Se você tiver muita dívida, foca 20 no passado. Depois que você eliminar o passado, aí você foca 20% no presente. E o futuro? O futuro você vai investir depois que você tiver a sua reserva de emergência. Não tem sentido nenhum, tá? Eu estou falando na construção de patrimônio para riqueza. Por exemplo, eu não estou falando na questão, por exemplo, de você querer comprar uma casa ou querer comprar um carro, você só comprar depois que você tiver sua reserva de emergência. Não, tá? Eu estou falando do quê? Da construção de patrimônio para a posteridade. Inclusive, pensando aqui em aposentadoria, renda passiva, esse tipo de coisa, tá? Depois que você definiu sua curva de riqueza, aqui você vai definir agora os seus gastos de vida, que é 70 a 80% do que sobra na sua renda. Na verdade, não é o que sobra, porque não tem hierarquia, né, de pilar. Mas é importante você ter em mente esse valor. Por quê? Porque isso aqui vai dizer exatamente se o recurso que você está ganhando ele é suficiente para poder custear a sua vida. Tá? O que são os custos de vida? É tudo aquilo que você gasta essencialmente para viver. Basicamente, para compor essa parte que eu elenquei, os custos de vida, eu elenquei da própria Constituição brasileira, que são os direitos e garantias da pessoa física, que são educação, alimentação, transporte, moradia, lazer e alguns outros. Essas garantias estão dentro do custo de vida, são os custos essenciais para a vida. E você tem também, além dos custos, você tem as despesas não essenciais, são aquelas que você não precisa necessariamente ter para poder você viver, tá? Essenciais, se você, são essenciais à sua vida, e os não essenciais, elas não são essenciais para a sua vida, como streaming da Netflix, Disney Plus, né? HBO, Amazon Prime. Então, isso não são essenciais. Por quê? Porque se você não tiver, você consegue se entreter de outra forma. E às vezes nem gastando dinheiro você consegue se entreter. Um carro que não seja com a finalidade de trabalhar, que não seja operacional no seu dia a dia. Ou seja, digamos que você tenha a condição de você ir e voltar para o seu trabalho de ônibus, mas você resolve ter um carro para ter mais conforto. Tudo que é um bem para conforto, para luxo, é uma despesa não essencial. Tá? Vou dar 3 exemplos aqui para poder ficar fácil para você entender na prática como que funciona. Então vamos lá. Digamos que você é uma pessoa que tem um salário de R$ 1.500. Essa é a sua receita líquida. Você tem um salário líquido de R$ 1.500, que é só para a gente facilitar o cálculo, tá? Por isso que eu vou arredondar. Daqui você tem um dízimo. Você tira 10% de 1.500, que são R$ 150. Certo? Aqui, ó. Dízimo. Que é 10%. Aqui, o resultado líquido para você, R$ 1.350. Correto? Chegando aqui no resultado líquido, aí nós vamos separar 10% para sonhos e projeto. Vou fazer um exemplo somente com 10% aqui. 10% para a curva de riqueza, tá? E como tem 10% aqui, 10%, nós temos 80% para os gastos de vida. Ó, 80% para os gastos de vida. Pegando a calculadora financeira, para facilitar nosso cálculo, vamos lá. 1.500 com 10% menos dá 1.350, certo? Aqui, 10%, R$ 135.
esse é o recurso que você vai separar para seus sonhos e projetos. E também, como é 10% aqui, você vai reparar o mesmo recurso, mesmo valor, para a curva da riqueza, ok? Sobram R$ 1.080 para os seus gastos de vida. Desse valor aqui, a sugestão seria 80% desse valor para os custos de vida, que são os custos essenciais, né? Vou colocar aqui, ó, despesas essenciais. E 20%, opa, 20%, errei aqui, 20% para as despesas não essenciais. É obrigatório ser assim? Não. Você pode simplesmente eliminar as despesas não essenciais por um momento, ficar com 100% desse valor para custear. Ou então você pode diminuir para 10%, aumentar. Aqui quem define aqui é você. Mas o que eu acredito que seja interessante você respeitar essa divisão. Embora também você possa você definir o valor que você quer aqui. Por exemplo, na curva de riqueza você pode acrescentar, em vez de 10%, fazer 20%. E aqui, em vez de 80%, utilizar 70%. O importante aqui é que você sempre respeite essa divisão, tá? Porque isso aqui, essa parte de sonho e projetos, ela vai investir em você, para você crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, adquirir experiências, acessos para você conquistar melhores salários, melhores ganhos. Aqui é a sua curva de riqueza, que vai te ajudar a você controlar suas dívidas, acabar com o excesso de passado, focar numa reserva de segurança, em uma reserva de segurança e oportunidade, principalmente, e também focar em criação de patrimônio no futuro. O que não é interessante? O que não é interessante você eliminar uma dessas aqui para poder focar somente nessa, porque senão você vai viver num loop, no eterno loop. Já ouviu falar na corrida dos ratos? Quando você elimina isso aqui, que você não faz uso disso aqui, você está entrando na corrida dos ratos, que você vai utilizar todo o teu salário, todos os seus ganhos, somente para poder pagar a conta. E você não vai ter nenhuma evolução. E aí você vai culpar o Estado, você vai culpar o governo, você vai culpar os impostos, você vai culpar as empresas, você vai culpar todo mundo. Só que, na verdade, o principal culpado é você. Por quê? Porque você não respeita nem você mesmo, porque você não se paga para você crescer, desenvolver e ser uma pessoa melhor capacitada no seu segmento para poder ganhar mais. O interessante disso aqui é o seguinte: quando você tem uma noção de quanto você tem para você custear a sua vida, né, a sua moradia, o seu transporte, sua alimentação, o seu lazer, seu vestimento, tudo, você percebe que se realmente você está ganhando bem ou se não está ganhando bem. Né? Porque se a sua despesa for maior do que isso, significa que ela está ganhando pouco, ela precisa ganhar mais. E existe um cálculo que eu uso justamente para poder facilitar a pessoa encontrar a renda ideal. Por exemplo, se a pessoa precisar aumentar a renda dela, por exemplo, em vez de ser 1.080, ela precisa ganhar R$ 1.500. Ou seja, R$ 1.500 que são os 80% que ela precisa ter para custear a vida dela. Quanto que ela precisa ter para poder ter uma de renda líquida? Quanto que ela precisa de renda líquida para poder comportar esse GV? Vamos lá. Então, 1.500, ele é equivalente a 80%. Então, divido por 8, multiplico por 10, acrescento 11,12%. Então, para poder a renda dela comportar esse valor de GV, ela precisa ter uma renda de 2.000, renda líquida, tá? 83,50.
essa aqui é a renda que essa pessoa precisa ter. Vamos para outro exemplo para você massificar a ideia do raciocínio, como funciona o raciocínio. Digamos agora que a pessoa ela tem um salário de R$3.000, tá? Um salário líquido. Que é o salário líquido. Tá? Vamos tirar 10%, R$300, que é o dízimo. Fica 2.700, correto? Confere aí. Se eu errar, vocês colocam aí no comentário aí que eu errei. Ué, você errou a conta. Então vamos lá. Daqui, desse valor, esse aqui é o dízimo. Dízimo. Aqui você vai colocar 10% sonhos e projetos. Vamos fazer diferente, colocar 20% aqui. 20% curva de riqueza e 70% nos gastos de vida, GV. 70 com 20, 90, com 10, 100%. Então, 100% desse valor distribuído nessas três pilares. Vamos lá. 2.700, 10% dá R$270. 20% de 2.700 dá R$540. Vamos lá, 2.700. E 70% desse valor fica R$1.890. Esse valor aqui, 80% para despesas essenciais, 20% para despesas não essenciais. Quanto que seria? 80% disso aqui. Seria aqui, ó, R$1.512. E aqui, R$378. Não comporta esse valor. Eu descobri que mesmo ganhando isso, eu preciso, meu 70% de GV deu exatamente isso aqui. Então, se meu GV for R$3.000, quanto que eu preciso ganhar para que 70% da minha renda seja equiparável para custear meus gastos de vida? Vamos lá. 3.000, 70%, então divido por 7, multiplico por 10, acrescento 11,12%. Então, para poder o meu GV ele ser de R$3.000, eu preciso ter um salário de R$4.762,29. Entendeu mais ou menos? Então eu pego aqui, ó, 3.000 divido por 7. Aí vai dar o resultado. 3.000, 7 dividido, vai dar 428,57. 10 vezes 4.000, ó, vezes 10, 4.285,71. Acrescento 11,12%, mais 11,12%, vai dar esse valor. 4.762,29. Mais um exemplo rapidinho. Agora com a renda de R$6.000.
Primeiro dízimo, R$ 600, fica 5.400, certo? Sonhos e projetos, curva da riqueza, e aqui gastos de vida. Sonho e projeto 10%, dá R$ 540. Custo de vida, vou colocar 10% aqui também, para você ver que não precisa ser exatamente 10%, ou ser exatamente 20%, isso é você que define. Tanto que, mas sabendo que influencia aqui dos dois lados, tá? Daria... E o GV, 10 com 10, 20. Para chegar lá, precisa de 80% para completar o valor. Então, 80% daria 5.400, 540 duas vezes menos. Seria aqui, coisa feia, letra feia, menino. 4.320. Digamos que você não tenha muitos gastos não essenciais, muitas despesas não essenciais, e você queira separar somente 90%, 90% para as despesas essenciais e 10% para despesas não essenciais, ok? 90% seria aqui, ó, R$ 3.888 para as despesas essenciais e R$ 432 para despesas não essenciais. Esse aqui é o princípio, tá? Do orçamento. Nos próximos vídeos eu vou esmiuçar isso aqui. Espero mesmo que você consiga aprender, que você consiga desenvolver essa parte e que isso te ajude. Não adianta eu esmiuçar, né, eu entrar aqui a fundo agora, tá? Por quê? Porque se eu entrar a fundo agora eu vou te confundir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. E isso é o primeiro passo na construção de um orçamento. Isso aqui é simples, isso aqui é funcional. Isso aqui eu já fazia antes de entender sobre finanças. Eu já, inclusive, uma das ferramentas que eu usava muito, poucas vezes eu trabalhava com planilha, agora que eu comecei a planilhar, eu trabalho com planilha, mas no início eu usava muito envelope. Então eu tinha envelopes que eu separava para meu desenvolvimento pessoal, eu tinha envelopes que eu separava para minha curva de riqueza, e eu tinha envelopes que eu separava para os gastos de vida, minhas despesas essenciais e despesas não essenciais. E conforme que eu ia enchendo esses envelopes, dentro do orçamento que eu planilhava, eu fazia o pagamento das contas, né? E uma dica extra, respeite o fluxo de entrada e saída. Não pegue tudo que entra e já distribua. Não, faça o acúmulo. Entrou dinheiro hoje, entrou dinheiro amanhã, depois de amanhã. Acumula esse valor e numa data do mês defina, sempre uma data. Defino contas para o dia 5, defino contas para o dia 10 e defino conta para o dia 20. Quando eu posso, eu consigo, eu elimino as contas do dia 5 e fico só com contas no dia 10 e dia 20 para poder pagar. Bom seria se eu pudesse pagar todas as contas somente no dia 10. Mas quando isso não ocorre, eu seleciono essas duas datas. Então, defina as datas para você pagar, para quê? Para você acumular o recurso na sua conta, você distribui o recurso entre as contas que estão aqui e você conseguir ver o dinheiro entrando e ver o dinheiro para onde você está direcionando. Um dos grandes erros das pessoas que não faz o orçamento, principalmente muito autônomo. O que acontece? O autônomo, ele recebe o recurso e conforme vai aparecendo o credor, ele vai pagando, ele vai pagando. Isso acaba com a tua saúde financeira, isso destrói
a sua saúde financeira primeiro, porque você mistura o jurídico com o pessoal. E isso aí, nossa, isso cria uma bagunça tão grande, uma bola de neve tão grande, que dificulta até para depois você saber o que é o que, né? Então, essa dica extra aí para você, para te ajudar. Se você tiver dificuldade, se você tiver facilidade com planilha, crie uma planilha. Se você tiver facilidade com papel, compre uma agenda, use envelopes, como eu já fiz também, dá muito certo. Você separa envelopes aqui, ó. O do dízimo, um envelope para o dízimo, um envelope para os sonhos pessoais, para sonhos e projetos, para custo, para a curva de riqueza, e um envelope para gastos de vida, né? Ou seja, você separa, no caso aqui são 4 envelopes, né? 4 envelopes: dízimo, sonhos e projetos, curva de riqueza e gastos de vida. E o bom de entender o orçamento é que você consegue ter uma direção. E qual é a direção? De saber se o recurso que você está ganhando, se a renda que você está fazendo, ela é suficiente para custear a sua vida. Se não é o suficiente, eu não aconselho você sacrificar os outros 2 pilares para tornar esse valor suficiente. O que eu aconselho? Você buscar melhorar a sua renda. Uma renda extra ou uma renda complementar. E é isso aí, meu amigo, minha amiga, próspero e próspera. Espero que esse vídeo tenha agregado algo para você. Ele é simples, porque eu estou começando agora no YouTube, estou adquirindo experiência com essa plataforma agora. Eu estou evoluindo do meu sistema padrão de atendimento e buscando criar conteúdos, isso é muito novo para mim. E eu acredito que tem muito que melhorar, inclusive eu preciso dos seus comentários, das suas dúvidas e das suas dicas também. Não deixe de falar o que você pensa a respeito, coloca aqui nos comentários a sua opinião, como que a gente pode, o que eu posso fazer para poder melhorar, para poder trazer um conteúdo com melhor qualidade. E, igual eu falei para você, o propósito desse projeto é destranar mamão, é tirar a mamão do coração das pessoas e devolver o coração das pessoas para Deus. Porque eu acredito que o dinheiro ele não deve ser o centro, né? E o dinheiro ele deve servir você, ele não deve dominar você. E é isso aí. Então, agradeço aí por ter ficado até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe ele com um amigo, com um parente, com um vizinho, com alguém que você acredita que vai valer a pena essa pessoa assistir esse vídeo. E também não deixe de dizer para a gente aqui o que você achou, o que nós podemos melhorar. Eu preciso muito da sua opinião, porque a sua opinião me ajuda a identificar o que eu preciso melhorar e também o conteúdo que eu preciso trazer para poder ajudar pontualmente você. E eu acredito que a gente pode crescer muito juntos. Então, deixe o seu comentário, dê o seu like ou seu dislike também se você não gostou. E vejo você no próximo vídeo.